Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para participar, o chat no site da AltV, né? altv.com.br, e também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone que fica à sua disposição, é São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, fisioterapeuta Wilson Neto. Wilson, prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, Zacopé. O fisioterapeuta, acupunturista, o que mais eu coloco aqui? Ou é fisioterapeuta, acupunturista? É fisioterapeuta, especialista, pós-graduado em acupuntura. Sim. É uma especialização dentro, é um título de especialização dentro da fisioterapia, né? Que a acupuntura adquiriu esse espaço dentro da fisioterapia. E você está no Centro de Ortopedia e Reabilitação no Esporte no Hospital do Coração. Exatamente. É isso? É isso aí. Não sei corretamente? É isso aí, obrigado. Às vezes não, sempre me confundo. Personal Trainer, Anderson dos Santos. Prazer tê-lo aqui, Anderson. O prazer é meu, Zancopé. Obrigado pelo convite. Eu te anuncio como personal trainer. Por que não tem mais professor de educação física? Particularmente, eu gosto de ser chamado de professor de educação física, que é a minha formação, e a gente vai fazer especialização em personal trainer, em treinamento desportivo, treinamento integrado, mas, na essência, eu sou professor de educação física. Depois você explica direitinho o que significa especialista em treinamento desportivo integrado. Explico direitinho, sim, por favor. Com certeza. Lela Monteiro, que prazer tê-la aqui, Lela. Um prazer, muito obrigada pelo convite. É um prazer retornar a essa casa. E, bom, acho que muita gente me conhece, mas Sim. Eu sou sexóloga da Rádio Globo, sou fisioterapeuta também. Falava com um colega há pouco que há alguns anos, eu sou fisioterapeuta há 23 anos, mas há algum tempo eu faço só a parte do assoalho pélvico, que é o períneo, tanto masculino quanto feminino, mas depois eu fui fazer psicanálise, hoje eu sou terapeuta de casal e de família, e aí atuo bastante na área da terapia sexual. Fisioterapia, como é que lê esse negócio aqui? Fisioterapia uroginecológica? Isso, obrigado. É isso aí. Então, são 2 fisioterapeutas e um personal trainer, professor, né? Isso. Professor de educação física. Professor de educação física. Eu fiz essa ressalva porque, hoje em dia, professor de educação física é um termo em desuso. Ninguém se apresenta mais como professor de educação física. Porque o professor segmentou muito o mercado. Então, uns foram para corrida, então é treinador de corrida, outro foi ser personal trainer, outro foi ser professor de natação. Mas, na essência, a gente tem que lembrar que a gente ainda é professor de educação física. Tem que passar lá na Faculdade de Educação Na Física faculdade. para poder chegar a personal. Com certeza. O Dr. Wilson, por favor, a acupuntura realmente é eficaz no tratamento da enxaqueca? Olha, Zancopé, é eficaz, ao longo dos anos veio se aperfeiçoando, porque a acupuntura ela tem vários segmentos dentro dela. Então, tem várias técnicas de estímulos diferentes, embora os pontos energéticos sejam os mesmos. Mas o que mudou hoje, eu vejo no consultório e conversando com colegas, em congressos e tudo mais, é o seguinte, que como é tudo uma rede integrada no nosso corpo, tudo conectado, então muitas vezes a gente se depara no consultório, no tratamento de enxaqueca, ao tratar outras regiões. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tem uma dor na região coronal, que é o topo da cabeça, a gente verificou no consultório, por exemplo, que a mulher tem razão em certo aspecto na hora do marido, né? Na hora de falar, olha, eu estou com dor de cabeça, porque a região coronal, ela segue fielmente essa queixa, tá? De diminuição de libido da mulher. Ao passo que, nessa mesma região do topo da cabeça, que a gente chama de região coronal, a gente verificou também que muitas mulheres que têm o ciclo menstrual maior que 45 dias, você tratando o ciclo menstrual dessa mulher, você consegue melhorar a enxaqueca dela nesse tipo de região.
tá? Lembrando que a enxaqueca é diferente da cefaleia, né? A enxaqueca... Ela está concordando ou discordando? Eu Não, sei. concordo plenamente. Nós falávamos um pouco antes de entrarmos no ar da importância dessa interligação das terapias, né? Então, da acupuntura, do exercício físico, dessa terapia de fala, né? E por que a gente procura um especialista? Porque a gente não dá conta. E quando eu falo, como funciona uma terapia de casal, uma terapia breve, uma terapia individual, até mesmo coaching de relacionamento que eu faço, nada mais é do que você ter uma pessoa que possa te ouvir com imparcialidade e você possa ser ouvido. Porque no dia a dia as pessoas vão sendo atropeladas, né, por outras ou até por elas mesmas, e um terapeuta funciona como aquela pessoa que vai ouvir e vai ajudar a passar por um processo que às vezes tem um pouco de dificuldade. Concordo perfeitamente, a população está mesmo mais sobrecarregada, mais estressada, o estresse diminui a libido, ela é já comprovado hoje que dá uma impotência, e a depressão, né? Por isso tão importante a atividade física, essa questão da endorfina. Então, eu estou extremamente feliz, porque eu acho que nós somos aqui áreas irmãs. Onde se interage a fisioterapia e a acupuntura? Para Não, mim, pra você. interage o tempo todo, né? Porque Sim. a acupuntura ela vai dar um reequilíbrio energético, o colega vai poder falar com mais maestria, e a fisioterapia ela vai fazer. Então, tem um limite ali tênue entre fisioterapia e educação física. O educador físico ele vai condicionar e o fisioterapeuta ele vai tratar essas disfunções neuromusculares, musculares, articulares. Então, são terapias que andam juntas, né? O tempo todo. Inclusive, Tem que ir primeiro no Dr. Wilson, na Lelá, ou aqui no Anderson? Bom, Onde eu vai? posso Onde? complementar Por favor, o por que favor. a doutora Lelá disse, que é o seguinte, a fisioterapia, ela me dá um olhar do diagnóstico ocidental. Então, é importante, quando o paciente vai procurar acupuntura, o fisioterapeuta ele tem a habilidade de, mesmo com o olhar chinês, que é o olhar oriental, ele consegue trazer para o olhar ocidental. Então, muitas doenças que não existem na acupuntura, a gente correlaciona com a fisioterapia. Então, o diagnóstico ocidental e o oriental, o fisioterapeuta é capaz de conectar. E a educação física ela é importante porque ela vai dar sustentabilidade da melhora desse paciente, porque o educador físico ele é limitado quando o paciente, ou no caso o aluno, tem alguma lesão. Ele tem que adaptar exercícios, adaptar uma maneira desse aluno corresponder à sua expectativa. E quando o fisioterapeuta trabalha junto com o educador físico tem liberdade de trabalhar e de dar performance, não é isso? com certeza. Inclusive, Anderson, significa que se tiver uma boa performance com você, não chega do lado de cá. acho que vai chegar também, que vai. mas porque o trabalho é integrado. Inclusive, no nosso centro de treinamento, um alto índice de as pessoas acabam não indo treinar porque, professor, hoje eu estou com enxaqueca. Essa semana eu tive uma enxaqueca brava, não vou conseguir treinar. Então, tendo esse suporte de outras especialidades, de outros especialistas, a gente vai conseguir fazer um trabalho integrado, diminuir o índice de faltas e a pessoa vai conseguir ter um condicionamento físico melhor, melhorar o desempenho e vai melhorar com certeza a vida da pessoa. Então, E é interessante a colocação que você fez, Acopé, porque assim, o ser humano não é uma máquina e nem sempre está otimizado. Então, às vezes, aquele treinamento perfeito é direcionado com um personal, mesmo esse treinamento, para diferentes pessoas tem diferentes resultados. Porque o ser humano também se sabota, né? Fala que fez, o exercício não fez, vem e não vinha, né? E aí, então, até um atleta de alta performance... mesmo, é isso, né? O tempo todo. O tempo todo, com o certeza. tempo todo. Eu não comi aquilo, mas sabe o que é? Só experimentei um pouquinho daquele doce. Então, estamos falando em seres humanos, as pessoas com certeza estão se vendo. Então, o tempo inteiro nós vamos para um lado e para o outro, andando em conjunto. E até os atletas de alta performance, eu vou puxar a sardinha agora para a fisioterapia urológica ou ginecológica, até aqueles que estão extremamente bem treinados, porque nós não fomos feitos para serem bípedes, né? Era para sermos quadrúpedes. E isso exerce uma pressão na bexiga. Nós vimos, vai ter a Olimpíada o ano que vem, vimos na Copa e nas últimas Olimpíadas, alguns atletas excelentes que, na hora de pegar o peso, urinaram. Né? Então, o quanto que precisa da fisioterapia, da educação física, da acupuntura, e eu falo que nós precisaríamos de tudo isso e muito mais, né, para a gente ter uma vida plena.
É um trabalho preventivo, né, que ela quer dizer, né? Se a gente fosse resumir, todos nós queremos dizer a mesma coisa. É um trabalho preventivo. Se você previne, você minimiza a chance de ter uma lesão. E depois de uma idade, viu, Wilson, eu não acho que mais nem preventivo. A gente tem que fazer o tempo inteiro ele ser curativo, né? Porque eu tenho 45 anos e eu vou falar que eu fui para essa área uroginecológica porque eu tive incontinência urinária, né? Então, assim, nós temos vários tipos de incontinência urinária. Antigamente era incontinência urinária para aquela vozinha. Hoje não, hoje tem meninas com 30, 40 anos que perdem um pouquinho de urina. Perde, com certeza. E lá na nossa academia a gente faz um trabalho de fortalecimento do assoalho pélvico com os exercícios, tanto exercício respiratório, exercício de fortalecimento da região da pelvis. E a gente tem os relatos depois, o feedback dos clientes que, poxa, professor, ajudou muito, voltei no médico, voltei a falar com o meu fisioterapeuta e tive um quadro bem melhorado, entendeu? Então, ajuda muito e é isso, trabalho preventivo e recuperativo, curativo tudo integrado. O tempo todo. Wilson, interrompi você quando você falava de enxaqueca. Não, então, a enxaqueca, na sua origem, né, se a gente for trazer para a medicina ocidental, as últimas pesquisas de hoje trouxeram um peptídeo, né, responsável pela enxaqueca, ou seja, não está fora do cérebro, está dentro do cérebro a enxaqueca, mas eu me reservo por aí, porque a gente vai fazer uma leitura oriental da enxaqueca. Então, o que acontece? A enxaqueca, a gente sabe muito bem que é uma predominância de um lado da cabeça, diferente da dor de cabeça, que é um peso na região toda. A enxaqueca não, ela escolhe predominantemente um lado específico e uma dor mais intensa, podendo ter intolerância a ruído, a cheiro, né, e alimentação inadequada também. Então, mas o principal ponto que eu quero chegar é o seguinte: para a gente tratar a enxaqueca está tão complexo hoje em dia que, de forma inusitada, tratando uma bursite de ombro de um paciente meu, ele sempre reclamava de enxaqueca, mas ficou secundário da queixa principal secundária. A primária era a bursite do ombro. Tratamos a bursite do ombro e, curiosamente, ele relatou que melhorou a dor de cabeça occipital, que ficava atrás da cabeça, dor na nuca. Né? E aquilo começou a despertar interesses. Então, ao longo dessa jornada, então eu vi que existem áreas específicas para regiões específicas da cabeça e do corpo que têm correlação. Isso que é interessante. Só cumprimentar a Michele, prazer tê-la aqui, Tudo Michele. bem? Desculpa o meu atraso, mas eu peguei um trânsito horrível aqui. Não fala isso Mas em São prazer Paulo. estar São Paulo aqui com não tem você de trânsito. novo. São Quase Paulo nada, não tem né? problema de trânsito. Live Estética e Live G. Isso. Continua à frente dessas... Cuidando, né, dos meus amados pacientes. A gente conversa um pouco mais já. Ok. Mas, Anderson, você dizia que, através do teu trabalho, eu posso amenizar a enxaqueca? A gente tem relatos dos clientes que, após a prática de atividade física, houve uma diminuição no quadro de crises, na quantidade de crises. E eu posso falar isso particularmente porque minha esposa tem muita enxaqueca. E ela tinha muita antes de praticar atividade física. Ficava uma semana, às vezes, trancada dentro do quarto e querendo só ficar dormindo no escuro e tomando remédios pesados, né? E depois que ela começou a fazer um trabalho de atividade física com frequência, tendo uma frequência, diminuiu bastante. Ela tem hoje ainda um pouco de enxaqueca, mas nada comparada a quando ela não praticava atividade física. Então, não só ela, mas muitos clientes, muitos alunos relatam isso. Quando eu faço atividade física, eu libero endorfina, libero os hormônios que dão a sensação de bem-estar e ajudam muito no combate da enxaqueca. E o oxigênio é esse cérebro, né? Eu vou falar que eu tive um paciente que tinha uma disfunção erétil de 30 anos e é um case assim, que eu tenho um grande orgulho de. Ele esperou a esposa falecer para depois tratar, era já um casamento fraterno de muitos anos, e uma das coisas que eu comecei com ele, junto com a fisioterapia urológica, foi atividade física, 2 vezes por semana. Eu falei, se o senhor não começar atividade física, eu não vou tratá-lo. Parabéns. E em 3 meses, não tinha mais a disfunção erétil. Então, faltava sangue, né? Faltava Nessa região dos membros inferiores. Faltava movimento, se movimentar. Exatamente, uma pessoa deprimida. Tiramos a pessoa da cama, foi fazer atividade física, aderiu ao tratamento, estava aí, zerinho. Até o filho depois veio me procurar e falou que também quero. Então, vamos lá. Leila, nós tivemos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, o primeiro câncer de mama,
depois De são, próstata. Câncer de próstata, são campanhas específicas. E dezembro agora é a luta mundial contra a AIDS. Tem Algo, alguma cor disso daí? sim, vermelho, é algo seríssimo, né? Eu falei isso bastante na rádio ontem, em diversos horários. Eu sou uma pessoa que eu luto pelo uso da camisinha, porque a AIDS no mundo ela está aumentando, que nós não vemos mais as pessoas morrerem de AIDS, mas nós temos Houve um desprezo? Houve um desprezo porque o coquetel dá uma sobrevida muito boa, mesmo quando a pessoa ela foi infectada, até 72 horas ela toma um pré-coquetel, que muitas vezes abaixa essa carga viral. Mas nós não podemos esquecer que o que está mais pegando, quem pega HIV hoje, é o grupo que até então não era de risco. É a terceira idade, os casais estáveis e os adolescentes na primeira relação. Eu li um relato recente que é uma jornalista já muito conceituada, tem uns 40 e poucos anos, ela dando depoimento que aos 16 anos, na primeira relação dela com o namorado, ela contraiu HIV. Então, não foi uma relação qualquer. Então, quando eu falo que nós temos que ter o hábito, assim como a gente entra no carro e põe o cinto de segurança, quando vamos ter uma intimidade, o preservativo tem que estar ali. Não é nem negociável. O preservativo é aquela luva para quando a gente pega a assadeira no forno, não queimar os dedos. Né? Então, tem que mudar essa questão de que, não vai ficar... E a gente vê uma questão assim, a pessoa mais velha não tinha cultura. Se eu for falar para o meu pai, né, para o meu avô, imagina, né, preservativo era só... Né, tinha algum problema com a minha esposa, não preciso. Mas se todas as vezes eu faço esse treino, né, já fica habituado e isso vai mudar, é igual vacina. Se todo mundo toma, vai estar a população toda. Porque aí não fica aquela questão, não, então, e tem bastante esse embate, até no consultório, não, assim, se eu pulo a cerca, eu uso, doutora, mas com a minha esposa, não. Mas quem garante, se você não está habituado a pôr e a tirar, você vai usar mesmo. E eu falo para minhas pacientes, olha, separou, começou uma relação nova, se a pessoa não põe com você, não vai pôr com ninguém. Então, você também está à margem não só do HIV, mas de uma hepatite, que dá complicações, aí, que é uma doença silenciosa, de uma sífilis, e até de uma gravidez. Às vezes a pessoa fala, não, estou entrando lá no climatério, na menopausa, e pode ficar grávida. Mas esse conceito machista é difícil de ser rompido. Muito difícil. E muitos homens falam, se eu vou pôr, vai perder ereção. Aí eu tenho uma dica assim, olha, quando está bem ereto, que está quase explodindo, é a hora da camisinha. Então, ficou bem ereto. Não, aí tem que pôr. Aí passou. Não, aí não, antes de... Né? E aí, para as mulheres, aprender, até as pessoas em relação já estáveis, aprender a pôr a camisinha com a boca. Não fala, vou pôr a camisinha, pega a camisinha lá, põe na boca e vai fazer o sexo oral com a camisinha. Quando a pessoa viu, já acabou a relação com a camisinha, nem viu que vestiu a camisinha, de tão prazeroso que foi. Então, tem algumas artimanhas, né, para as mulheres donas de casa, né, que têm esse receio, porque tem camisinha hoje com vários sabores, cores. Tem camisinha até para negro, sabia? Tem camisinha marrom, o que é fantástico. Antigamente o negro falava, imagina, eu tenho pênis branco, teu pênis é marrom, vou pôr um plástico, né, branco. Então, hoje tem camisinha amarela, azul, vermelha, dá para variar bastante. Michele, tuas clínicas Live Estética e Live G, né, elas são para um público específico. Sim, exatamente. Né, e fazem muito sucesso. Então, é inquestionável o sucesso que você faz com estas iniciativas que você teve aqui de dirigir para um público específico. Mas quando vem aqui a pauta dizendo que temos dicas práticas para combater a celulite, nós estamos praticamente no assunto todos aqui, né? Eu quero entender a tua... Bom, eu cheguei já ouvindo ele falando de atividade física. O que acontece é o seguinte, o meu trabalho, eu estou há quase 16 anos na área estética, e o meu trabalho ele vem a ser um coadjuvante do estilo de vida do meu paciente. Né? Então, nós trabalhamos, eu acho que o sucesso das minhas clínicas hoje, eles se devem a esse conceito que nós criamos, eu e a minha equipe, de incentivar mesmo que o paciente tenha um estilo de vida saudável, começando por uma alimentação regrada, pelas atividades físicas. Eu tenho um trabalho em parceria com algumas academias, mas principalmente a Detox Gym,
que eles têm um trabalho bem específico, bem personalizado. Eles fazem um trabalho sob medida. Né? Cada aluno, né, no caso a Fernanda Iervolino, que é a minha parceira nesse trabalho, cada aluno ele é tratado de acordo com as necessidades dele. Então, nós fazemos uma casadinha. Eu tenho um suporte nutricional. O meu paciente, quando chega me procurar na clínica, nós fazemos o exame de bioimpedância para entender a situação metabólica dele, para entender os percentuais de água, de gordura e de massa magra, que é o peso saudável, que é o músculo. Homem também tem problema de celulite? Você sabe que tem? Às vezes, por questões circulatórias, é lógico que isso é particularmente uma coisa da mulher, pela constituição hormonal genética que nós mulheres temos. E fatores externos, né? Mas homem também tem. E o que acontece? Então, quando a gente faz esse exame, a gente consegue entender a situação metabólica, nós fazemos um trabalho assim, multidisciplinar. Então, entra o meu suporte nutricional, entra o trabalho da Fernanda, que é a nossa educadora física, e aí o meu trabalho como coadjuvante nas terapias estéticas. Aí nós vamos ver qual é a tecnologia mais adequada para o caso daquele paciente específico. Professor Anderson, que aparelho é esse que você está aqui, você não colocou em cima da mesa, que pode ser que a mesa não suporte, é isso? Isso é o Parece a Mini. Esse é o Querobel, parece a Mini. É uma bola de ferro com alça. Um pouco mais para o seu... Quase que eu não consigo. E eu estava comentando nos bastidores com o Dr. Wilson, né, sobre a quebra de paradigma quando a gente conheceu essa bola de ferro. E a gente fala, poxa, mas dá para treinar o corpo inteiro? Como assim? E a gente foi estudar, fizemos cursos. Eu participo de uma escola de treinamento que trouxe o Querobel para o Brasil em 2009, 2008, 2009. Então foi uma quebra de paradigma, por quê? Ele vai dar o mesmo resultado do que 10, 15, 20 máquinas, 20 aparelhos. E tem uma técnica que a gente ensina, mas a gente cuida basicamente do movimento humano, do movimento do corpo humano de uma forma integrada. Daí, respondendo a pergunta, treinamento integrado. Então, a gente integra o Querobel como ferramenta, mas a gente faz alguns exercícios de fortalecimento de musculação ainda. A gente integra todas as articulações do corpo. Então, a gente começa desde o pé, trabalhando desde o pé, para quando ele for balançar ou fazer um exercício, o pé dele que está lá embaixo dá um suporte para o exercício lá de cima. Eu nem me atrevi a pegar do chão aqui e colocar em cima da mesa, se bem que para deslocar ele aqui já foi complicado, né? Qual é o peso desse? Esse pesa 8 quilos. Como é que ele chama? Querobel. Querobel. De 8 quilos, ele é para as mulheres iniciantes. 8 quilos. Eu sou adepta. Eu não uso luva, dá para ver na mão que eu tenho as marquinhas. Você treina o Querobel? Eu faço um mix, assim, eu faço bastante treino funcional, mas eu treino 6 vezes por semana. Então, e eu posso confirmar que os resultados são excelentes, assim, para definição, perna, bumbum, braço. No combate à celulite. Exatamente, que é um coadjuvante maravilhoso, né? Com certeza. E aí tem vários pesos, tem 8, 12, 16, 20. Então, se a gente quiser judiar do Dr. Wilson aí, como é que a gente faz? Esse de 8 é pouco para ele. Ele tem um aspecto fisicamente forte. Ele vai começar eu acho que com 20 quilos. Esse é para nós, esse é para as meninas. Esse é para as meninas. Ele vai começar com um de 20 quilos, que eu ia trazer no carro, mas aí eu falei assim, não, vou levar. Para não assustar, eu vou levar o de 8. Não conta para ninguém se eu não conseguir. Não, vai conseguir sim, doutor. Mas, Anderson, eu não posso ser considerado um modismo isso daí, porque quando surgiu o Pilates, né, tinha tanta gente curiosa. Hoje já está muito bem orientado e tudo mais. Mas quando surgiu, era um negócio assim de assustar, vendo aquelas pessoas ali, só pelo nome Pilates, que, no fundo, os exercícios, os movimentos são sempre os mesmos, basicamente. Agora, eu pergunto o risco de um modismo desse daqui que pode causar prejuízos à pessoa. Eu compro um negócio desse daqui, vou embora sem o Dr. Anderson, não é modismo Michele, porque... vou para casa, as pessoas pensam que eu estou com uma bolsinha diferente, e aí vou praticar do jeito que tem eu mais sempre gostar. esse perigo de fazer exercício da forma errada, mas não é modismo, respondendo sua pergunta, porque existe há 300 anos na Rússia. Então, o primeiro relato desse tipo de exercício foi de 1703, então mais de 300 anos. Então, como a Rússia é um país muito fechado, e durante muitos anos,
mais de 300 anos, eles guardaram esse tipo de treinamento. Para eles é a modalidade russa. Lá tem outro nome, chama Gíria. É um esporte praticado na Rússia por crianças desde 8 anos de idade, 6 anos de idade. Igual a ginástica olímpica, eles praticam o kettlebell, o Girevoi Sport lá na Rússia, há 300 anos. Então não é modismo. Só que ficou muito tempo fechado, a Rússia era um país comunista, e então as informações, as pesquisas científicas ficaram guardadas lá para eles. Só que no ano 2000, com a abertura da cortina de ferro, com um mestre do kettlebell da Rússia foi trabalhar nos Estados Unidos e montou uma escola nos Estados Unidos. E levou o kettlebell. E o que ele fez? O bacana é que ele juntou os principais especialistas dos Estados Unidos e mostrou a eficácia desse tipo de exercício. Então ele chamou o melhor fisioterapeuta, ele chamou o melhor treinador, ele chamou vários, ele chama Pavel, tá? E ele montou a escola de treinamento de kettlebell lá, e ele teve um suporte de especialistas de outras áreas. Então, hoje, muito fisioterapeuta, muito médico do esporte pratica, aconselha para os seus pacientes, lá nos Estados Unidos principalmente. E a nossa escola aqui no Brasil, a gente acompanha toda essa tendência e a gente trouxe para o Brasil tudo que eles estão fazendo atualmente. Porque a gente tinha essa questão de o que a gente faz aqui nas academias está quase 10 anos atrasado. Porque até a gente vê as pesquisas, a pesquisa saiu de 2000... não se surpreendeu com esse equipamento. Então, mas olha, um parêntese que eu gostaria de fazer. O que acontece é o seguinte, não é chegar numa loja, por exemplo, que vende, né, e comprar, porque hoje é muito comum, eu tenho vários pacientes que falam assim, porque eu treino em casa, eu baixei na internet o negócio, não é assim. A importância do educador físico, ela é assim... É número 1, porque se o atleta, se o paciente, por exemplo, vai pegar um equipamento desse, se ele fizer um movimento errado, ele pode causar danos assim drásticos para a saúde e para o corpo dele. Então, eu faço esse trabalho em parceria, eu não permito que o meu paciente faça assim, por livre e espontânea vontade, com videozinhos de internet. Cada pessoa tem uma necessidade. Ele lá falou, o ser humano se sabota. Pois é. Sim. E aí o que ocorre? O tempo todo. E outra coisa que eu acho bastante interessante é que é uma coisa que as revistas agora estão divulgando e é uma coisa que eu faço há muitos anos. Eu tenho um aparelho na clínica de corrente Alce, é uma corrente elétrica, uma evolução da corrente russa, né, que foi um tratamento desenvolvido também pelos russos, né? Quando os astronautas embarcaram na nave Mir, eles tinham um problema de hipotrofia, né, muscular. Sim. Então, eles desenvolveram essas estimulações elétricas. Falta de gravidade. Exatamente, para poder tonificar a musculatura. Eu tenho um trabalho, os meus pacientes, quando eles terminam de fazer o exercício físico, eles vão para a clínica e a gente complementa com a terapia de corrente Alce. Porque através dessa terapia elétrica a gente consegue atingir as 3 fibras musculares, as brancas, as vermelhas, as intermediárias. Então a hipertrofia, ela acontece de uma maneira bastante natural e aparece um resultado mais rápido, né? O paciente, ele quer um resultado, o paciente normalmente é imediatista, né? Ele não é paciente, ele é impaciente. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Como que você está? Tudo bom? Doutor Letísio, eu me surpreendo com a informação que eu tenho aqui, que o senhor pode detalhar, que eu não vou usar o nome técnico que o senhor pode, né, definir aí, mas plástica nas bochechas, existe isso, doutor Letísio? O que você deve estar se referindo, Zé Copé, é sobre a bichectomia, né? É uma cirurgia já antiga, que está sendo, entre aspas, redivulgada, porque, veja, a bola de Bichat é uma estrutura gordurosa que ela fica, vamos dizer assim, um pouco abaixo do osso malar, um pouco à frente, na projeção mais ou menos do dente segundo molar. Entende? Então, ela fica, entre aspas, na bochecha. E você faz com que, retirando essa bola de Bichat, você vê, por exemplo, as modelos, né? Elas são magras, esguias, altas,
e elas fazem aquela maquiagem escura no meio da face, na região da bochecha. Então fica com aquele aspecto de mais fundo na região da bochecha e salienta o ângulo da mandíbula. Então fica com aquela aparência bastante assim exótica, bastante bonita, né? É atraente, uma aparência bastante atraente. Isso, Zancopé, é uma coisa complicada para se divulgar e se fazer abertamente. Porque o que acontece? Com o envelhecimento, a gente sofre a hipotrofia de pele subcutânea, que é a gordura, músculo e osso. O envelhecimento facial é a hipotrofia de todas essas estruturas. Conclusão, a gente vai, entre aspas, esqueletizando. Com o passar do tempo, a menos que o paciente vá engordando, que o rosto fique mais cheio, a gente vai esqueletizando. A órbita vai ficando mais profunda, a mandíbula vai ficando mais saliente, o osso malar mais projetado e a gente vai afundando na região da bochecha. Isso que é o que a gente sempre fica mais ou menos atento, porque às vezes é preferível você fazer uma lipoescultura facial, que você faz lipoaspiração de áreas específicas da face e coloca a gordura em outras, do que partir diretamente para a bichectomia. A bichectomia foi idealizada na década de 50, para você ter uma ideia, para que você pegasse aquelas pacientes que têm aquele rosto meio arredondado, deixasse um rosto mais facetado, uma coisa bastante antiga. Agora, o que não pode, Zancopé, é como prótese de silicone de 400 ml. É moda, mama grande. Tudo bem, passa a moda, você tira a prótese. Agora, a bola de bichar é um problema. Você vai lá, retira a bolsa, a bola de bichar, lá na frente você pode ter um envelhecimento exacerbado. Você pode ter uma esqueletização da face mais acentuada. Aí começa a causar problema. Doutor Letísio, o detalhe é o seguinte, quando nós falamos de plástica de bochecha, eu, pelo menos como leigo, tenho ideia de que seria apenas uma cirurgia reparadora, mas o aspecto que o senhor destaca é sobre estética. Não, o que o pessoal está salientando hoje é o uso da bichectomia para a estética, entende? A bichectomia foi idealizada para reconduzir, vamos dizer, uma paciente que tenha uma alteração a um aspecto mais comum, mais normal, vamos dizer assim, aquelas pacientes que têm aquelas bochechas bem grandonas, que se sentiam mal com aquilo, não existia a lipoescultura. Entende? A lipoescultura foi idealizada em 1985 por Yves Gérard-Loup, um francês. Então, é um problema. É viável de ser feito? É viável de ser feito. É difícil de fazer? Não é difícil de fazer. Mas é uma coisa irreversível. Você tira a bola de bichar, você não tem como repor. Não dá para ir lá colocar de novo. Você tem que fazer uma enxertia de gordura para tentar desfazer um pouco do que foi feito. Então, Zancopé, como é fácil, como é um problema que às vezes é modismo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Zancopé, como aconteceu há 15 anos atrás com o PMMA, polimetilmetacrilato. Nossa, era o preenchimento definitivo. Nossa, tivemos tantos problemas com o PMMA, tantos problemas, que não vale a pena. Então, sempre a gente deve ser cauteloso. Como eu falei outro dia, eu faço uma comparação com tatuagem. Tatuagem é bonita, todo mundo vai para Porto Seguro, volta tatuado. Tem que pensar, porque é difícil remover depois. A bichectomia é a mesma coisa. É legal tirar? Legal, nossa, tipo com o rosto de modelo, bem afilado tudo. E com 50 anos, como é que vai ficar? Então, só isso que eu penso, Zancopé. Tem indicação? Tem. Mas para estética, não sei se todo mundo tem uma boa indicação. Doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Um abraço, doutor Letísio. Paz para todos, Zancopé. Um abração. Gente que Fala retornará em instantes.
Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, Dr. Wilson Neto, que é fisioterapeuta do Centro de Ortopedia e Reabilitação no Esporte do Hospital do Coração, a empresária Michele Melec, o professor Anderson dos Santos e a sexóloga, fisioterapeuta... Terapeuta sexual, terapeuta de família. Eu vou repetir aqui a pergunta que o James está extremamente curioso para que você responda. Se no caso de quando te procuram como sexóloga, meu amigo... Então, como eu falei, como eu faço muito Eduardo. rádio, né? O que eu fico feliz da rádio, como na rádio as pessoas não precisam se identificar e não mostram o rosto, a questão é com elas mesmas. Então, elas já... eu tenho uma ousadia, que eu estou na Rádio Globo logo depois do Padre Marcelo e eu estou à noite depois do futebol. Então, é bem curioso que são públicos muito distintos e as pessoas têm coragem de se manifestar. Falei há pouco também que eu faço atendimento não só para o Brasil, mas tenho vários pacientes fora do Brasil que fazem uma terapia chamada terapia teclada, que eles nem mostram a voz, e por Skype. Então, desta forma, as pessoas conseguem falar que elas estão passando por um problema, que o filho está passando. Eu tenho recebido vários adolescentes que falam... Queria fazer uma pergunta, queria saber quanto que é, como que é, e aí eu vou perguntar se o meu pai ou a minha mãe permitem que eu faça a sessão. E muitas vezes a gente faz a terapia com a família. Fazemos um Skype onde entra pai, mãe, adolescente, ou adolescente e o namoradinho. Então é muito legal a gente conseguir romper as barreiras tecnológicas, tem permitido as pessoas quebrarem o tabu e falarem que tem dúvidas, né? Porque é uma questão que ainda a gente não aprende em casa. Infelizmente, as escolas têm tido uma dificuldade grande, muitas escolas se propõem a falar, mas um pai aceita, outro pai não. Ainda a falar de sexualidade humana é uma grande dificuldade. A pergunta é interessante, né? Porque procuro o doutor Wilson. Doutor Wilson, eu estou com um problema no ombro, de bursite, alguma coisa assim, que ele vai diagnosticar e vai... Né? Procuro a Michele, vou direto numa das clínicas dela e digo o que eu pretendo, né? Procuro o professor Anderson e digo, professor, eu tô cansado demais, como é que eu faço para recuperar a forma física, né? Mas no teu caso específico, como sexóloga, né? E independente da... Eu tenho um consultório, eu atendo num consultório aqui em São Paulo, em Perdizes, e dá para a gente fazer essa questão da tecnologia, porque como São Paulo é muito grande, né? E na verdade, muita gente às vezes não consegue chegar. Então, tem essa possibilidade. Tem muitos psicólogos, psicanalistas já atendendo por Skype, porque adianta, né? Então, no intervalinho do almoço, de qualquer lugar, na empresa, no celular, consegue fazer a terapia. Impossível atender pelo Skype, doutor Wilson. Porque eu trabalho com localizador de ponto, né? Eu não uso ponto pré-programado de mapa de acupuntura. Eu localizo, eu tenho uma ferramenta que localiza para mim. Então fica inviável, né?
Interessante. Muitas pessoas evitam a acupuntura por medo das agulhas? Muitas pessoas aí chegam no consultório e se deparam com outra realidade, né? Porque não tem método invasivo, né? É totalmente não invasivo. Eu trabalho com laser, um óleo essencial de cacau que o laser acoplado no próprio laser, e eu uso superímãs magnéticos. Então é uma acupuntura magnética não invasiva. Não tem agulha? Traduzindo, não tem agulha? Não tem agulha. É desprovido de agulha. O meu tratamento já fazem 7 anos que eu não uso agulha. Casos, tem exceção quando o paciente é marca-passado, né? Ou seja, tem implantes, né? Dispositivos cerebrais. Aí a gente opta pela agulha, porque senão esse paciente não vai aderir ao tratamento tão bem. Mas, via de regra... Pode ter problemas. Isso, por isso que tem um diagnóstico, né? Se quem tem marca-passo sequer pode entrar numa agência bancária onde tem todos aqueles artefatos lá que impedem a gente que abra a porta. Isso, exatamente. Só que tem uma coisa interessante para quem está nos ouvindo, que antes tem uma triagem, e essa triagem o paciente assina. Então, ele não tem receio de que eu vou fazer um procedimento que vai prejudicá-lo, no caso de um paciente com marca-passo. Mas só um detalhe interessante na técnica não invasiva que a gente faz é o seguinte: eu uso um localizador de ponto, na verdade, porque eu só aplico ponto distante, Zancopé. Eu não aplico ponto local. O paciente está com uma dor X, num local X, eu nunca aplico no local da dor. Estou com dor no ombro, explica melhor. Eu vou explicar melhor. Estou com dor no ombro, que é mais fácil de eu localizar a dor no ombro. Eu vou fazer um resuminho básico aqui, porque é complicado. Por que eu cheguei nisso? Através da física. A física, existe a polarização da onda de forma vertical e horizontal. Tá? A horizontal é o óculos que a gente usa. Então, o oftalmo ele dá o quê? Uma polarização vertical da nossa visão, porque senão reflete. E isso não é bom. E engraçado que a dor é a mesma coisa. A nossa pele é como se fosse óculos escuro. Ele verticaliza a polarização da onda. Ao passo que o sangue não. O sangue ele deixa horizontal. Então, é uma polarização horizontal. Resumindo, quando o paciente aponta... Estou com dor no ombro, doutor Wilson. Então, significa que você consegue palpar a região. Fala, estou com dor no ombro. Sim. Mas, na verdade, a dor não está no ombro. Ela tem uma polarização... Agora eu vou discutir com você. Então, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque a pele fez uma polarização vertical. Sim. Ao passo que o sangue fez uma polarização horizontal. Então, na verdade, essa onda se projetou para longe do ombro. Então, quando eu aplico o ponto distante com o localizador, que eu localizo, né? Tem uma localização exata, a dor passa na própria seção. E mesmo, pode ser na coxa, enfim, aí tem uns métodos específicos. Mas a gente localiza e aplica em ponto distante. E curiosamente, a dor passa no ombro. Entendeu? Através dessa técnica de localização, passou o laser e o ímã. Localizou, passou minha dor no ombro. Exatamente. Esse é o nosso... É bem por aí mesmo. Brincadeiras à parte. Não, mas esse é o princípio. Porque o que acontece? Tratar dor no mundo é muito difícil. O mundo está com dor, né? Então, a física me trouxe essa resposta e eu comecei a investigar. E, na prática, a maca fala por si só. É bem interessante. Professor Anderson, além desse... repete o nome desse... Querobel. Querobel, não é? Isso. Além desse equipamento aqui que você trouxe e mostrou, tem outros, você não fica... Restrito a isso, não. Restrito a isso. A gente trabalha com diversas... Você tem uma programação de... A gente cuida basicamente do movimento humano. E o nome do treinamento integrado, a gente integra várias ferramentas. Então, a gente integra exercícios de respiração, a gente integra exercícios de alongamento, a gente integra exercícios de fortalecimento com outras ferramentas. Então, a gente pode usar o TRX, que é uma fita suspensa, pneu, corda, bola. A gente gosta de exercícios que a pessoa se movimente. Por quê? A gente passa muito tempo sentado hoje em dia. A gente está no carro sentado, no escritório sentado. A maioria dos trabalhos, a pessoa passa uma vida sedentária. E quando ele vai para uma academia, eu já fiz muito isso, trabalhei com musculação há muito tempo, o professor de educação física, por comodismo, coloca a pessoa sentada também, sendo que ela precisa se movimentar. Então, os melhores exercícios é uma corrida que a gente se movimenta, fazer judô, fazer capoeira. Então, dentro do nosso treinamento, a gente costuma colocar a pessoa para se movimentar e nos 3 planos. É uma coisa... Com todo respeito, quem vai à academia tem o problema do professor que não quer orientá-lo, quer jogar ele lá com
com os aparelhos, com os equipamentos, e se livrar logo dele e fica naquele negócio de atender 3, 4 ao mesmo tempo e não atende nenhum. Então, no nosso estúdio, no nosso centro de treinamento, que fica em Santana e outro em Guarulhos também, a aula é de personal trainer em grupo. Sim. Então, é o professor que orienta a todo momento o que o aluno vai fazer. Então, desde o aquecimento, a gente começa a fazer uma soltura miofascial, que é uma massagem para liberar os pontos de tensão. Então, o Dr. Wilson comentou que as pessoas vêm, a doutora também comentou, as pessoas vêm muito estressadas, brigou no trabalho, pegou trânsito, xingou, teve briga na família, e ela chega estressada para treinar. E a primeira coisa que a gente faz é colocar ela para se acalmar, fazer uma automassagem, uma soltura miofascial. Então, a gente vai tirar ela do simpático, colocar ela no parasimpático, entendeu? E aí, fazer exercícios de alongamento. Então, é o professor que vai falar para você tudo o que você vai fazer. Então, tinha esse problema. Michele, tá com esse sorriso maravilhoso. Ai, porque ninguém faz massagem em mim quando eu chego para treinar. Você tá convidada a fazer. Você tá convidada aí no nosso centro de treinamento, a gente vai fazer. Tem que fazer uma parceria, botar uma unidade mais perto. Quando eu chego para treinar. E todo mundo gosta de uma massagem, não é? Todo mundo gosta. E a gente faz a massagem e depois a gente começa pelo pé. Que o doutor comentou que a dor não pode não estar no lugar. Oh, meu Deus. Adorei. A gente faz uma massagem no pé, faz a pessoa mexer os dedos do pé, tá? Para ativar a circulação. Olha, eu acho que os seus alunos vão ter mais libido. Né? Eu já tive relatos, né? Que sim. Já tivemos relatos assim. A esposa de um aluno foi conversar com a gente e falar assim: o que vocês estão dando pro meu marido aqui nesse treino? Então, o coitadinho não é tocado nunca mais, chega lá, é massageado, te dá atenção, não é? Professor, o que tem na água dessa academia? O que você está dando na água? Nem te conto. É verdade que no verão o número de relações sexuais reduz? Então, isso é uma pesquisa americana. Uma pesquisa americana. Que é do americano? Então, acho que aqui no Brasil. Um determinado portal trouxe essa pesquisa americana, mas está falando da temperatura. Muitas vezes essa temperatura interna, e aí teremos outros componentes. No Brasil, de fato, não, Michele. No Brasil, a estação do verão, a estação. E nós temos coincidindo, né, carnaval, e o brasileiro gosta da marquinha, né? Então, somos um país tropical, todo mundo organiza suas férias para estar na praia. O que nós vemos, na verdade, é um aumento de gravidez, e aí orientamos bastante os adolescentes. Cuidado, que o amor de verão nem sempre sobe a serra, né? Não se apaixona. E eu falo com algumas meninas assim, quando o rapaz fala, eu quero você, cuidado que não é bem assim, eu quero você. Algumas já levam o vestido de noiva, né, no carro. E, na verdade, ele quer primeiro o seu corpo, né? Primeiro te conhecer, o verão, o shortinho, a mini saia. Né? Então, no Brasil, no verão, e os homens relatam bastante isso. Que delícia! Está chegando a melhor estação do ano. Com todo respeito, o homem mente bem. Sim. Então, tá cheio de garanhão aí. E a mulher finge bem também. Isso, muito bom, muito bom. A mulher finge bem, que acredita. Eu acho que hoje os dois estão traindo mais, mentindo mais, e talvez a coisa boa é que os dois estão querendo ter mais prazer, né? Mais curtição. Não, e pacientemente, né? É engraçado falar isso, é até forte, mas o paciente, quando você orienta... Mas aí é o que ela falou, você se sabota. Só que aí cai na nossa conta, então você tem que orientá-lo. Mas posso te dizer, é verdade, eu concordo pacientemente, porque assim, nós passamos as orientações nutricionais, os exercícios, e assim, a gente não tem gestão sobre a vida do paciente. E aí, tá indo fazer o exercício? E a alimentação? Não, tô. Quando sobe no aparelho de bioimpedância, aí eu descubro se está realmente seguindo as orientações ou não. E aí eu sempre questiono, falo, olha, não é o que está dizendo o teu exame. Deveria mudar para aparelho da verdade, né? Pois é a hora da verdade. Mas eu tenho algumas pacientes que elas me dizem, eu vou ter que ir para a máquina da verdade hoje. Eu vou complementar a fala dos colegas dizendo que a primeira sessão nunca de fato é. Na terceira sessão você fala, peraí, será que é a mesma pessoa? Porque vem com uma fala e na terceira é o oposto daquilo. E ainda quando vem assim, às vezes vem só o marido e depois traz a esposa e fala, meu Deus,
Será que troquei aqui as fichas? Ou vice-versa. Com o tempo, a pessoa começa... Então, não era bem assim, porque ainda tem uma resistência, por mais que a pessoa procure um especialista, ela tem uma dificuldade ainda de falar. E aí cabe a todos nós a habilidade de conduzir a sessão, né, de trazer esse vínculo, porque é difícil para o ser humano mesmo, né, admitir que não está conseguindo. Quando vem com pesquisa, eu falo aqui no Brasil, é diferente. Não é bem real. Michele, não é muita referência, esteticista, né? Michele. Diga. Então, ela citou o verão, que já estamos às portas do verão. Tem dicas especiais para enfrentar o verão e continuar com essa pele bonita? Assim? Bom, o segredo da pele bonita é o país tropical. Brasil, país tropical. Protetor solar, inclusive nos dias de chuva. Né? As pessoas só usam o protetor solar. Eu vou para a piscina esse final de semana ou eu vou para a praia, então eu preciso levar um protetor. E, na realidade, nós temos muitas radiações hoje. A tela do tablet, do celular, do computador, as lâmpadas econômicas, todas elas emitem uma radiação que é extremamente nociva, né, para o tecido. Então, a minha recomendação, o protetor solar todos os dias, inclusive nos dias de chuva. As pessoas normalmente viajam nessa época do ano, né, nas festas, no carnaval, e abusam mais do sol, porque é gostoso, é um clima gostoso, né? Você curte uma praia, enfim. Então, o que é importante? A hidratação. Eu sempre recomendo para os meus pacientes, eu falo, olha, está pronto, porque as crianças levam lancheira na escola, o paciente tem que levar uma lancheirinha, mas uma lancheirinha de produtos. Um sabonete específico para a pele do rosto. No verão, a tendência é da pele ficar mais oleosa. Você está me torturando, porque a gente vai para Recife, vai para Fortaleza, Natal. Lembrar de levar uma lancheirinha dessa? Então, mas olha só, você vai levar um sabonetinho que vai controlar o pH da sua pele, você vai suar menos, você vai ter menos desconforto. Outra coisa, os protetores, hoje nós temos uma gama imensa, em forma de sérum, que também não mela, porque tem muita gente que é resistente a usar o protetor, porque meu rosto fica melando. Então, se for em forma de sérum ou fluido, você só espirra. Então, é muito prático hoje. A cosmetologia ela evoluiu demais. O Brasil ele está entre os 3 países vanguarda do mundo. Então, é lógico, nós temos uma gama nacional, uma gama importada, e temos para todos os bolsos. Então, um sabonetinho específico para a pele do rosto, um protetor solar. Mas eu devo hidratar a minha pele no verão? Sim. Sim, porque a pele precisa, principalmente, olha, a vitamina C, que é um hidratante antioxidante, né? Ou seja, ele retarda o envelhecimento precoce da pele e ele também não mela no verão, ele não fica com aquela textura oleosa. Ingestão de água. Ajuda. Muita, sim, mas deve. Não, os sucos detox. Eu queria que você indicasse, você já... Água, para fazer atividade física, quais são as dicas? Ele pensou numa cervejinha, não é? Um uísque com bastante gelo. Cuidados com a pele para fazer o exercício. Sim, olha só, eu faço muito treino funcional aqui no Ibirapuera. Eu gosto muito, eu tenho um grupo de amigos que eles desenvolveram uma técnica aí de treinos funcionais. Normalmente eu vou no final do dia. Com esse horário de verão, não tem jeito. Então, ingestão de líquido... Final do dia é o meio do dia ainda. Não, pois é, mas exatamente. Ainda. Então, assim, a hidratação ela é super importante para a celulite, para a gordura, para dar uma acelerada no metabolismo. E a gente tem algumas dicas. Por exemplo, quem acompanha as minhas fanpages, eu dou as receitinhas dos sucos. Por exemplo, de manhã, isso já é um hábito. Eu tomo todo dia de manhã. Eu coloco água de coco no liquidificador, com cubos de abacaxi, que eu já deixo cortado e congelado, e a couve congelada também, que eu já deixo fatiada e no freezer. Então, eu coloco, bato dali 250 ml. Então, assim, é um hábito. Todas essas substâncias, elas têm uma importância nutricional muito grande e também funcional. Elas ativam as funções renais, ou seja, para nós mulheres que temos aquele agravante de inchar muito pela constituição genética hormonal, então, ajuda bastante a ativar as funções renais, né? Por exemplo, num pré-treino, eu sou adepta à suplementação. Eu acabei de fazer 40 anos e aí, quando eu faço meu exame de bioimpedância, eu vejo que a minha idade metabólica está lá, 18, 20, eu fico super feliz, né? Mas por quê? Porque eu me preocupo
com o meu pré-treino. Você tem que estar bem alimentado. Aí o meu já vai com pós-treino. massagem, com tudo mais. Pois é, eu tô querendo Vamos fazer juntar exercício as lá suas com dicas ele. com o nosso... Michele, como a gente entra em contato, como se aproxima da live estética? Olha, live de... podem acessar diretamente o meu site, que é www.michelemelec.com.br, ou então a minha fanpage, que é Michele Melec Estética Avançada, no Facebook. Todos os dias tem dicas. Aliás, essa semana o meu pessoal publicou 15 dicas para se livrar da gordura localizada, celulite e inchaço, para poder encarar o biquíni, sunga e fazer bonito no verão. Grato por ter vindo ao Obrigada. Gente que Fala. Professor Anderson, tem uma forma de encontrá-lo, um endereço? A gente tem o site www.estudiopersonalsa.com.br, a fanpage, o Instagram Personal SA, e a gente está em 2 endereços. A gente está em Santana, no Jardim São Paulo, próximo ao metrô Jardim São Paulo, e em Guarulhos, na Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente ao Paço Municipal. Então, 2 endereços para o pessoal. A gente interage na cidade inteira. A gente tem alunos os professores também vão à residência, aos condomínios. Então, assim, mas esses 2 canais de comunicação, o site e o nosso telefone também, o WhatsApp, que é 99986-6718. Repete. 99986-6718. Parabéns pelo teu entusiasmo com este equipamento diferente que você traz para a gente. Obrigado, e foi uma quebra de paradigma e saiu um pouco fora da caixinha também. Doutor Wilson Neto, como eu o encontro, como eu localizo? Bom, tem meu site, que é www.acupunturamagnética.fst.br, tem meu blog, que é o doutorneto.blogspot.com, e tem o Facebook Wilson Neto e a página Acupuntura Magnética também. Grato por ter vindo ao nosso... Obrigado pelo convite mais uma vez. Leila Monteiro, agradeço tua gentileza de ter abandonado um pouco a Rádio Globo para vir à Rádio Trianon. Vamos lá. Então, no site já vai ter o blog www.lelamonteiro.com.br. Dessa forma, entrando, né, no site, dá para acompanhar todas as gravações, os vídeos. Também dá para acompanhar pelas redes sociais, tem a fanpage, pelo Instagram, Leila Monteiro Sexóloga, né? Eu falo sempre, ressalto isso, divulgue para os amigos, mas principalmente para os inimigos. Para aquele vizinho que está te incomodando, né? Para aquele parente que está sempre, né, vendo o seu defeito, vai lá, porque depois a pessoa vai virar seu melhor amigo. Quais os teus horários na Rádio Globo que você Eu estou lá de terças e sextas, às 11 da manhã e às 11 da noite. E também dá para me acompanhar aí pelo... falei bastante do Skype, né? Monteiro Lelá, para você que está ouvindo e nos assistindo fora de São Paulo, será um prazer atendê-los. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.